Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quarta-feira, dia 28 de agosto aí galerinha. Separei aqui 21 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Copa Libertadores, Boca Juniors versus LDU. A equipe do Boca Juniors aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias, um empate e uma derrota nas finalidades. A equipe do LDU aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 3 confrontos, um empate e 2 vitórias do Boca Juniors. Partida que podemos cravar, vitória do Boca Juniors, jogo acima de 1,5 gols. Internacional versus Flamengo. A equipe do Internacional aí é uma equipe forte, jogando como mandante, vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates, 1 vitória nas finalidades. A equipe do Flamengo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos, jogando como visitante, vem de 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias da equipe do Internacional e 2 vitórias do Flamengo. Partida que podemos cravar, vitória da equipe do Internacional, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série B, Guarani vs Londrina. A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer. A equipe do Londrina vem numa zica aí, 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 confrontos aí foram 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar, jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gols. São Bento vs América Mineiro. A equipe do São Bento aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do América Mineiro vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do São Bento, o jogo acima de 1,5 gols. Europa, Liga dos Campeões, qualificação, Ajax vs Apoel. A equipe do Ajax aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Apoel aí vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória do Ajax. Partida que podemos cravar, vitória do Ajax, o jogo acima de 1,5 gols. Clube Bruges vs Lask. A equipe do Clube Bruges aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Lask aí vem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 1 confronto aí, 1 vitória do Clube Bruges. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Lask, um empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Slavia Braga vs CFR. A equipe do Slavia Braga aí é uma equipe forte, 25 jogos de visibilidade, 1 empate, 4 vitórias. A equipe do CFR aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Braga. Partida que podemos cravar, vitória da equipe do Braga, o jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 1, Lille vs Etienne. A equipe do Lille aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Etienne aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Lille, 1 empate e 1 vitória do Etienne. Partida que podemos cravar, jogo de vitória da equipe do Lille com empate, o jogo de ambas as equipes marcam. Nice vs Marseille. A equipe do Nice aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Marseille, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Marseille. Partida que podemos cravar, vitória da equipe do Marseille, com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Inglaterra, Copa, Bournemouth vs Forest. A equipe do Bournemouth aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Forest aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Bournemouth e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória do Bournemouth, o jogo acima de 1,5 gols. Burnley vs Sunderland. A equipe do Burnley é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí
vem de 5 jogos de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Sunderland vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Burnley, 2 empates e 1 vitória do Sunderland. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Burnley. O jogo acima de 1,5 gols. Newcastle versus Leicester. A equipe do Newcastle aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Leicester vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Leicester e 2 do Newcastle. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Leicester. O jogo de ambas equipes marcam. Argentina, Copa Argentina, Patronato versus Independiente. A equipe do Patronato aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. O Independente vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Independente. Partida que podemos cravar: vitória do Patronato com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Arsenal de Sarandi versus Estudiantes. A equipe do Arsenal de Sarandi aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Estudiantes aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Partida que podemos cravar: vitória do Arsenal de Sarandi com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Sub-20, Atlético Mineiro versus Santos. A equipe do Atlético Mineiro aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Santos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar: vitória do Atlético Mineiro com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Corinthians versus Sport Recife. A equipe do Corinthians aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Sport aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates. Nos últimos 4 confrontos, 4 empates, 1 vitória do Corinthians. Partida que podemos cravar: vitória do Corinthians. O jogo acima de 1,5 gols. Palmeiras versus Ponte Preta. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe forte, já que nos últimos 5 jogos aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe da Ponte Preta também vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Palmeiras. O jogo acima de 1,5 gols. Flamengo versus Cruzeiro. A equipe do Flamengo aí é uma equipe forte, vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Cruzeiro e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Flamengo. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia, Colômbia, Copa Águila, Playoffs, 11 Caldas versus Independente Medellín. A equipe do 11 Caldas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem 4 empates e 1 vitória, 5 jogos de visibilidade. O Independente Medellín vem de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do 11 Caldas e 2 empates. Partida que podemos cravar: 11 Caldas. O jogo de ambas as equipes marcam. Equador, Copa Equador, técnico versus Emelec. A equipe do técnico aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Emelec vem de 5 jogos sem vencer, numa zica aí, 3 derrotas, 2 empates e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Emelec e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Emelec aí, que é uma equipe mais qualificada, com empate. O jogo acima de 1,5 gols. MLS aí, Estados Unidos, Montreal versus Volks. A equipe do Montreal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Volk vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Volk e 2 vitórias do Montreal. Partida que podemos cravar: vitória do Montreal com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Essa foi a análise e palpite desta quarta-feira. Lembrando que estarei deixando aí na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar toda a sua dúvida aí diretamente comigo, galerinha. E também estarei deixando aí o link do nosso Instagram, para que vocês possam nos seguir lá. Dá essa força aí, galerinha, para que logo logo podemos lotar aquele Instagram e podemos fazer várias
tripa, dupla, bilhete pronto e muito mais. Logo, logo estarei criando aí, galerinha, o nosso grupo VIP aí, assessoria VIP para vocês. Falou? Uma boa sorte aí e até o próximo